Alô, boa tarde, você está no canal Professor Belei, nessa quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. E a CPI, numa reunião interna, deliberou a convocação de novos depoentes, entre eles o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também o ex-ministro Eduardo Pazuello. Serão reconvocados à CPI. É claro que Pazuello será reconvocado à CPI para receber o bombardeio de sempre. Por que Vossa Excelência não usou máscara no Rio de Janeiro? Vossa Excelência é a favor ou contra as máscaras? E por aí vai. Bem, essa reconvocação é parte de um acordo entre as excelências, os senadores. Por parte da oposição, muitos serão convocados a depor, como, por exemplo, Felipe Martins, que não tem nada a ver, mas enfim, também a reconvocação de Pazuello e Queiroga. Mas por parte da situação, ou melhor, por parte dos senadores mais lúcidos, a convocação que todo o Brasil espera de governadores e alguns prefeitos. Bem, quem explicou muito bem o que aconteceu hoje foi o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Os prefeitos e governadores a serem convocados são aqueles em que pairam suspeitas e, principalmente, investigações à Polícia Federal, porque senão todos os governadores teriam que ser convocados. Aqueles que receberam muito dinheiro, mas coincidentemente, também apresentaram desvios na aplicação do dinheiro e são investigados pela Polícia Federal, agora serão ouvidos pela CPI. Houve uma polêmica, eu acompanhei a reunião, em relação a Silas Malafaia. Pois é, a situação quer sim que Silas Malafaia seja ouvido, porque afinal o senador Flávio Bolsonaro disse que um dos aconselhadores de Bolsonaro é o pastor Silas Malafaia, mas aí a oposição não quis. A piada do dia, da semana, do mês, do ano, da década e do século, para não dizer do milênio, veio de Randolph Rodrigues, o senador chilique. Ele disse que, bem, se é para convocar os governadores, é preciso também convocar o presidente da República. E aí, novamente, Marcos Rogério nos explica por que ele interpelou o senador chilique, dizendo ser uma piada. Porque existe um negócio chamado separação de poderes. A CPI, por exemplo, não tem o poder de investigar ou chamar às falas, a uma oitiva, o presidente da República. A CPI pode, no máximo, apurar irregularidades do presidente e levar, por exemplo, todo o processo, quem sabe até para um impeachment, mas não tem o poder de fazer o presidente nenhum, submeter-se a uma oitiva por parte de senadores. Randolph Rodrigues, a pergunta que não quer calar, sabia disso ou não? É claro que não. Evidente que não, foi mais um mico. O senador perdeu a chance de ficar calado. Agora, imaginem o que poderia estar por trás de uma convocação do presidente da República. O presidente da República seria convocado para dia tal. Da convocação até o dia tal, a imensa maioria da população brasileira que pode se deslocar de ônibus, de carro, de avião e quem sabe até de a pé, certamente rumaria para Brasília. Imaginaram o quanto ficaria lotada a Praça dos Três Poderes? Não dá para imaginar. Brasília inteira, mais Ceilândia e adjacências ficariam lotados por uma população não só enfurecida, mas também muito atenta com o que seria perguntado ao presidente e a forma como seria perguntado. Se você imaginou em algo parecido com o que aconteceu no Capitólio, bem, isso poderia ser brincadeira de criança, contos de Alice no País das Maravilhas comparado ao que pudesse acontecer
acontecer no Brasil. Senador Randolfo Rodrigues precisa passar por uma avaliação clínica, uma avaliação mental. É preciso estar muito doidinho da Silva para fazer uma convocação deste tipo. Bem, você pode pensar também o seguinte: se Bolsonaro fosse convocado para uma CPI, o povo estaria em peso na Praça dos Três Poderes, ou de forma inimaginável, em Brasília, e aí, claro, os infiltrados aproveitariam o momento para invadir o Congresso e tirar de lá a tapa senadores e quem mais estivesse por ali, carregando nos ombros o presidente Bolsonaro. Claro que daí a notícia correria ao mundo, como correu o fato do Capitólio. Então Bolsonaro seria preso ou expulso do país e Lula voltaria às boas com o poder. Quem sabe não foi isso que passou na cabeça de Randolfo Rodrigues, porque alguma razão para o senador, para o delirante, chiliquento senador, convocar o presidente da República, nesse naipe, nesse nível de delírio, certamente passou. Razão pela qual deve-se sim o Senado olhar com atenção para um de seus membros. Ele pode estar precisando de ajuda clínica, médica, ou então, no mínimo, de um aconselhamento psiquiátrico com os devidos acompanhamentos medicinais. Não é possível entender a coisa de outro modo. Esse é o nível da nossa política. Mas seja como for, governadores, enfim, serão convocados. Agora, o senador Aziz comandando esse espetáculo circense de um modo quase que uma coisa assim de extremo baixo nível, arrogância, prepotência e grosseria que nos faz lembrar personagens históricos do cinema, gangster, na maior parte das vezes. Não quer ouvir o senhor Gabas e diz que não, indeferido, não vai ser ouvido, não, e acabou! E acabou! É o nível da nossa política. Mas então, é isso aí. Randolfo Rodrigues convocou o presidente, foi a piada do milênio, mas os governadores serão ouvidos. O problema é quando. Eu disse ontem que os senadores, as excelências lá do grupo dos 7, farão de tudo para criar uma grande cortina de fumaça. E quando um ou outro governador for chamado, certamente Renan Calheiros monopolizará todo o processo em favor dos mesmos, deixando parcos minutos para a parca oposição. Então, a oposição que se... a situação, melhor dizendo. Logo, a situação que se afine, faça perguntas objetivas, mas que atinjam o cerne da questão, porque governadores são, sim, caixas pretinhas. Eu digo caixa pretinha porque caixa pretona é o senhor Gabas, que ainda não será o caso. Para terminar, a CPI tem revelado estrelas. Todo mundo que é chamado, principalmente da parte do governo, para ir à CPI, acaba caindo nas graças do povo. Por mérito, claro, por puro mérito, como ontem, por exemplo, foi o caso da doutora Maíra. Mas antes tinha sido Pazuello. Amanhã depois, pode ser, quem sabe, Weintraub de novo. Ele será convocado, essa é a novidade. Weintraub pode se redimir de algumas críticas que fez a Bolsonaro. Se redimir com os bolsonaristas. Pode também dar um show. Então, quer dizer, toda vez que a CPI trouxer, levar, melhor dizendo, algum governista ou simpatizante do governo para as oitivas, são nomes políticos que surgem para determinados estados. Porque hoje, por exemplo, já tem muita gente falando em doutora Maíra para governadora do Ceará. Pois é. Bem, agora sim, para terminar, o senador Marco Rogério da Silva Brito, do DEM de Rondônia, é outra estrela que sobe. Um baita político, está dando uma lição em toda aquela velharia, aquelas raposas
enraizadas no Congresso de como se faz política. Seguro, competente e muito, mas muito inteligente. Está aí. O Brasil está, de algum modo, ganhando algo na tal CPI. Porque nada é absolutamente ruim. Então, as críticas que eu faço à CPI são pontuais. Eu faço críticas às raposas da CPI. Elas sim têm promovido um espetáculo dantesco, mas até no meio desse espetáculo dantesco extraem-se coisas boas. Uma delas, senador Marcos Rogério da Silva Brito. Esse sim tem um futuro brilhante pela frente. Por enquanto é isso, depois nós volta, se Deus quiser.